Bem, antes do intervalo falávamos aqui da pesquisa com células-tronco, mas a terapia genética não se limitará a isso, certamente. É um novo padrão que se abre. E eu gostaria de saber, Marcelo Morales, que tipo de doenças a gente pode classificar como tratáveis? Quer dizer, o que seria uma terapia genética para que tipo e características de doenças? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é uma doença genética. A doença genética é aquela que atinge a informação no seu cerne, que é o DNA. Ou seja, você pode ter uma modificação nesse DNA, nessa informação, que vai produzir proteínas, que faz com que nossas células, nosso organismo funcione. Então, ou você tem uma mutação, pode ter uma mutação, você pode ter uma deleção desse gene, que causa problemas de funcionamento do nosso organismo, das nossas células. Então, o que é a terapia gênica ou a terapia genética? É você corrigir esse defeito genético, ou introduzindo o gene que está faltando, ou corrigindo aquele gene que está mutado. Ou então, aquele que está mutado e não funciona direito, você substituir por um gene. Nós faríamos, os cientistas são responsáveis por isso, de fazer esse gene in vitro, quer dizer, nos laboratórios, e introduzir naquele órgão que seria alvo, ou seja, introduzir o gene correto na célula para que ela funcione corretamente. Então, várias doenças têm a sua base genética. Uma delas que você mesmo estava falando é a fibrose cística. É uma doença ela é grave e muitas das vezes leva à morte. As crianças não chegam nem até 10 anos, mas se tiver o tratamento adequado pode chegar a 30, Mas 20 com essa anos. perspectiva que o próprio Ivan falou de uma morte anunciada, de certa maneira. Exatamente. E a terapia genética ou gênica trouxe essa esperança. Quer dizer, você corrigiu o defeito no seu cerne. Quer dizer, o DNA está com um defeito, você é capaz com ferramentas que nós desenvolvemos dentro do laboratório, corrigir esse defeito genético. Tá, vamos perguntar aqui para o Rafael as outras. Você já pegou um aspecto. Que outras? Mal de Alzheimer, quais são as possibilidades que se abrem para que tipo de doenças? Falam até em diabetes também, né? Também. A terapia genética, ela pode ser definida de uma forma mais ampla como um conjunto de tecnologias para você introduzir material genético externo com uma finalidade terapêutica. Então, ela tem uma aplicação muito grande em doenças genéticas, como o Marcelo estava comentando, mas, além disso, ela tem uma aplicação grande mesmo em doenças que não são hereditárias, desde que haja a possibilidade de se corrigir a disfunção através de uma manobra no genoma. Então, a doença de Alzheimer, por exemplo, tem uma base genética, quer dizer, ela tem um componente hereditário, mas grande parte da patologia não é explicada por nenhum gene conhecido, apesar de vários genes já serem conhecidos que afetam ou a progressão ou o aparecimento da doença. Então, ela não é realmente uma doença hereditária, não pode ser classificada como uma doença genética. No entanto, ela é uma doença que é caracterizada pela vulnerabilidade, pela suscetibilidade dos neurônios à morte celular. Então, como tal, ela é passível do desenvolvimento de uma terapia de substituição através das chamadas terapias celulares, no sentido de substituir neurônios que morrem durante o decorrer da doença, mas também de formas da chamada terapia genética ou terapia gênica, com o intuito de reduzir a sensibilidade dos neurônios à morte celular, reduzir a suscetibilidade dessas células a morrer em consequência das causas da doença, mesmo que até o momento a gente não tenha muita segurança de quais elas são. São duas formas diferentes de se procurar a correção desses defeitos através ou das chamadas terapias celulares, substituição de células, ou de manobras sobre o genoma do indivíduo. Tá, e no caso da diabetes, que também há uma perspectiva, seria uma correção de rumo aonde? Que hora?
Você tem os casos em que o diabetes tem o componente genético forte são passíveis tanto de terapia de substituição quanto de terapia genética propriamente dito. Isso que é importante entender. São duas tecnologias diversas que atacam o problema, quer dizer, atacam a doença de uma forma diversa, né? Ambas ainda na sua infância, um pouco mais adiantadas num caso ou no outro, particularmente no caso das terapias celulares com os transplantes autólogos, né, no caso da medula óssea do próprio indivíduo, mas são formas diferentes, são tecnologias distintas. A terapia genética, inclusive no Brasil, ela é realmente muito incipiente. Nós estamos fazendo um levantamento agora, formando uma rede de terapia gênica no país, e há aproximadamente uma dúzia de grupos de pesquisa que trabalham com terapia gênica. Isso pode ser ampliado um pouco mais se nós considerarmos uma outra forma de terapia gênica, que são as chamadas vacinas de DNA, que podem servir tanto como vacinas tradicionais do ponto de vista profilático ou como as chamadas vacinas terapêuticas. Aí se amplia um pouco o universo de pesquisadores que estão trabalhando nessa área. Quer dizer, o futuro é enorme. É enorme, está muito aberto. Eu perguntaria até ao professor Rosário exatamente nesse padrão Brasil-mundo, como é que nós estamos situados? O professor disse que nós temos ainda uma pouca, né, pesquisa nessa área, mas como é que a gente se situa em termos de Brasil e o que é que acontece no resto do mundo? Acho que, em alguns aspectos, nós estamos, por incrível que pareça, à frente de outros países. Por exemplo, no caso das terapias com células-tronco de medula óssea, o Brasil é pioneiro. E esse estudo com 1.200 pacientes cardíacos é inédito. O Brasil vai estar na frente de vários outros países. Essa terapia semelhante é feita na França, na Alemanha, mas eles estão atrás da gente, com menos resultados práticos menores, e com menos pacientes envolvidos, etc. E no caso do acidente vascular cerebral isquêmico, do derrame, também nós estamos pioneiros. Não há nenhum outro país no mundo que tenha tentado esse estudo clínico. Há inícios na Alemanha, mas nada semelhante. E agora os Estados Unidos acabou de aprovar um estudo para coração exatamente igual ao do Brasil, mas isso depois que a fase 1 já tinha sido encerrada no Brasil, inclusive usando os resultados do Brasil como um exemplo para acelerar a aprovação pelo Comitê de Ética dos Estados Unidos, que é o FDA. Então, nesse ponto, nós estamos na frente. Então, nós temos excelentes pesquisadores e nós temos excelentes profissionais médicos. E houve um fato que até recentemente era inédito, que foi essa aproximação entre a área básica e a área clínica, e isso permitiu que se partisse dos laboratórios para o leito do paciente em 3 anos, o que é um fato fantástico. Não muito usual. Não, não é muito usual, e isso foi... Então, esse exemplo e esse método de trabalho, eu acredito que se for utilizado para terapias gênicas, para uma possibilidade de acoplar terapia celular com terapia gênica, que também é algo muito interessante, vai permitir que nós avancemos. Bem, deixa eu pegar esse vai permitir que a gente avance para questionar o Ivan essa perspectiva, e você está funcionando aqui um pouco no contraponto, né, da informação e do cuidado científico dos nossos pesquisadores, mas vai permitir o avanço é sempre a perspectiva do doente, né? Ele vai sempre sobreviver na expectativa que daqui a pouco venha um remédio. E como é que você sentiu pessoalmente e com as suas possibilidades de abordagem clínica essa questão, mais uma vez, da expectativa? Não, a gente está sempre com a esperança. Você tem um exemplo, né? Na década de 60, 1960, a leucemia, né, tinha uma mortalidade superior a 95%. Né? E o que a gente vê hoje em dia? Né? Uma taxa de cura na leucemia infantil, né, muito alta. Então, a gente, não é à toa que as pessoas ficaram, né, emocionadas e pressionando, né,
nas suas cadeiras de roda lá no Congresso, porque elas acreditam na ciência. A ciência tem dado provas que coisas que eram incuráveis, a gente consegue, em 20 anos, 15, 30, melhorar e superar, curar uma série de doenças. Então, isso cria uma expectativa. E claro que há muita frustração, porque às vezes são prazos longos, às vezes você tem muitas decepções no caminho. A gente tem que aprender a lidar com isso. Mas, no fundo, né, o conhecimento é poder. Acho que essa é a mensagem. Tem que acreditar. Sim, e com uma outra perspectiva, me parece, não sei se você compartilha dessa opinião, que a expectativa e esse avanço comprovado ajudam o próprio doente no seu estágio atual a resistir melhor. Com certeza, porque é uma coisa que está provada até, se você está otimista, né, uma emoção positiva, o teu sistema imunológico se fortalece. Então é importante, e não é uma coisa delirante isso, quer dizer, existe a possibilidade real de que você vai melhorar. Então isso te mantém mais forte, mais resistente, né, inclusive a infecções, enfim, mais resiliente, né, ao que possa acontecer. Agora, um outro ponto que é interessante, o Brasil geralmente é conhecido pelo samba, né, o país, nós somos bons em futebol, música, mas a gente está vendo agora que nós somos bons também em ciência. A gente tem esse potencial, e algumas áreas de destacar. É importante que a gente acredite nos nossos cientistas. Eu acho que aquela multidão, né, aplaudindo em cadeira de rodas, a mensagem é essa: nós acreditamos nos cientistas brasileiros. Eles estavam fazendo aquilo porque eles sabem que nós temos criatividade também. Então, o governo tem que investir verbas maciças na nossa ciência. Vamos tratar dessa questão do investimento e do futuro desse tipo de pesquisa do Brasil depois de mais um breve intervalo. Até já.